Olá, amantes de livros! Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Bookcast. Eu sou Júlio e, como sempre, estou acompanhado da perspicaz Vanessa. Oi, pessoal! Prontos para desvendar mais um livro. Hoje vamos desvendar os segredos de Novas Confissões de um assassino econômico do John Perkins. Oh, interessante, né? Imagine um mundo onde economistas como você e eu É. são treinados para manipular países em desenvolvimento, afundando-os em dívidas impagáveis para benefício de corporações e impérios. Nossa! É disso que esse livro trata. Que pesa! Preparem-se para uma viagem ao lado obscuro da economia global. E o mais interessante é que o autor John Perkins viveu essa realidade. Ele nos guia por sua jornada desde um jovem economista ambicioso até se tornar, nas palavras dele, um assassino econômico. E essa transformação começa cedo na vida de Perkins. Imagine só ir um jovem recém-formado em administração cheio de sonhos e ideais, mas em vez de seguir o caminho tradicional de Wall Street, ele decide se aventurar no Corpo de Paz, indo parar no Equador, para ajudar comunidades indígenas na Amazônia. Que legal! É nesse momento que a história toma um rumo completamente inesperado. É mesmo? No Equador, Perkins se depara com a dura realidade da pobreza extrema, o que o leva a questionar o papel das grandes corporações como a Texaco na exploração dos recursos naturais, e o impacto disso na vida das pessoas é como se ele tivesse tirado uma venda dos olhos. É verdade. E é nesse contexto que a Agência de Segurança Nacional, a famosa NSA, entra em cena. A NSA. Eles veem em Perkins o candidato perfeito para o programa secreto, um programa que moldaria sua vida para sempre. Nossa. E o que é mais assustador, suas vulnerabilidades, suas ambições, tudo aquilo que ele considerava fraquezas, foram vistas como trunfos pela NSA. É como se eles tivessem visto um potencial, que ele próprio talvez nem soubesse que tinha, né? Exato. E é aí que o livro nos mergulha no submundo dos chamados assassinos econômicos. Perkins descreve como ele foi treinado para usar projeções econômicas infladas para justificar empréstimos internacionais exorbitantes. Empréstimos esses que, na verdade, serviam para enriquecer corporações americanas e garantir o controle geopolítico dos EUA às custas do desenvolvimento real dos países que recebiam esses empréstimos. É de cair o queixo. E o pior é que tudo era feito sob o véu da ajuda ao desenvolvimento. Me explica isso melhor. Perkins nos revela como organizações como a USAID, a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, eram usadas como fachada por os interesses corporativos e imperialistas dos EUA. É como se estivessem usando a ajuda humanitária como um disfarce. É como se ele estivesse desvendando um esquema de corrupção global, onde os países em desenvolvimento eram as vítimas. Que horror! E para ilustrar como esse sistema funcionava na prática, o livro nos leva para a Indonésia, A Indonésia. onde Perkins teve uma de suas missões mais marcantes. Ele foi enviado para Jakarta, a capital da Indonésia, para criar projeções econômicas super otimistas que justificariam um mega empréstimo para projetos de infraestrutura. Só que na prática esses projetos serviam apenas para afundar o país em dívidas impagáveis, prendendo numa teia de dependência econômica. Exatamente. É o que chamamos de armadilha da dívida. Você infla as projeções de crescimento, convence o país a pegar um empréstimo enorme e quando eles não conseguem pagar, você assume um controle de seus recursos e infraestruturas. É uma forma perversa de neocolonialismo. E o mais perturbador é que Perkins, em meio à pobreza avassaladora de Jakarta, vivia no luxo hospedado em hotéis 5 estrelas. Ele mesmo descreve esse contraste brutal e como isso fez questionar o seu papel nesse sistema. Ele estava lá para ajudar ou para explorar. Uma baita contradição, né? E as dúvidas de Perkins só aumentam quando ele conversa com estudantes indonésios, que o alertam sobre as verdadeiras intenções dos IOA. E o que eles diziam? Segundo eles, a América estava mirando o mundo muçulmano guiada pela ganância e pela sede de dominação global. Uma profecia que infelizmente se concretizaria anos depois. Você consegue imaginar o impacto que essa conversa teve em Perkins? Nossa, com certeza. E essa não seria a última vez que ele seria alertado sobre os perigos da política externa americana. Jakarta, Perkins foi enviado para o Panamá. Um país marcado pelas desigualdades gritantes entre a opulência da zona do canal controlada pelos EUA e a pobreza do povo panamenho, é como se existissem dois mundos completamente diferentes lado a lado. E é no Panamá que ele conhece o general Amar Torrijos, um líder carismático que lutava para recuperar o controle do canal para o Panamá. É verdade. Torrijos se torna um símbolo da resistência ao imperialismo americano e Perkins se vê dividido entre sua lealdade à empresa e sua crescente consciência moral. É como se ele estivesse sendo forçado a escolher um lado. É fascinante como Perkins traça paralelos históricos entre o início dos anos 1970, quando ele estava no Panamá, e a década de 1930. Que interessante. Ele compara a ascensão da economia keynesiana e a crescente intervenção do Estado nos mercados com o que estava acontecendo no Panamá, onde os IUA tentavam manter seu controle sobre o canal a todo custo.
É como se a história estivesse se repetindo, mas com novos atores. É verdade, a história sempre se repete, né? E essa repetição da história se torna ainda mais evidente quando Perkins é enviado para o Irã. Em meio à efervescência da Revolução Islâmica, ele se depara com a crescente insatisfação popular, com o Shah, um ditador apoiado pelos UOI, e com a força do movimento liderado pelo Ayatollah Khomeini. É como se ele estivesse testemunhando o fim de uma era. Uau, momentos históricos. E mais uma vez ele é alertado sobre os perigos da situação, sobre a iminência da queda do regime, mas assim como na Indonésia, seus superiores ignoram os avisos cegos pela arrogância e pela crença na invencibilidade do Império Americano. É inacreditável. E qual o resultado? O que aconteceu? O Shah é deposto, a Revolução Islâmica triunfa e os UOI perdem o controle sobre um país estratégico no Oriente Médio. E quem paga o pato? As empresas americanas, incluindo a Owens UA, a empresa para a qual Perkins trabalhava, que perdem milhões em investimentos. A arrogância e a falta de visão estratégica dos UA custaram caro tanto para o país quanto às empresas que se beneficiavam desse sistema de exploração. É uma pena que as consequências sempre recaem sobre os mais fracos, né? E essa cegueira, essa arrogância se repetem na Colômbia, para onde Perkins é enviado em seguida. Lá ele se vê dividido entre sua lealdade à empresa e sua crescente consciência moral, acormentado pela percepção de que está contribuindo para a exploração de um povo. É como se ele estivesse preso em um dilema ético sem saber para que lado ir. É compreensível a angústia dele, né? É a partir daí que a gente vê o Perkins se confrontando com a dualidade entre os ideais da República Americana, baseados na justiça e na igualdade, e a realidade do império global movido pela ganância e pela dominação. É como se ele estivesse percebendo que o sonho americano era apenas uma fachada. Ele começa a perceber que o que ele aprendeu na universidade, o currículo oficial, era apenas uma fachada para encobrir as verdadeiras intenções por trás da política externa americana. Exato, e essa percepção leva a questionar se ele é realmente um herói do desenvolvimento, como seus superiores o pintavam, ou apenas uma peça em um jogo de exploração global. É um momento de profunda crise existencial para Perkins, que o leva a tomar uma decisão radical. É nesse momento que ele decide romper com o sistema. Perkins pede demissão da Main, mas a sombra da culpa o persegue. É nesse momento que ele testemunha a morte trágica de Omar Torrijos em um suspeito acidente aéreo. E logo depois a morte igualmente suspeita de Jaime Rodós, presidente do Equador, ambos líderes que ousaram desafiar os EUA e que, coincidentemente ou não, morreram em circunstâncias misteriosas. Nossa, que sim. Esses eventos deixam Perkins em choque e o convencem de que ele precisa fazer algo para denunciar o sistema que ajudou a construir. Ele precisa alertar o mundo sobre os perigos dos assassinos econômicos e como eles operam nas sombras, manipulando países, destruindo vidas e em nome do lucro e do poder. Que decisão difícil. E é aí que ele decide escrever Confissões de um Assassino Econômico. É mesmo. O livro que expõe toda a verdade sobre sua experiência e sobre os mecanismos de dominação do Império Americano. Um livro que o colocaria em risco, mas que ele sentia ser sua missão de vida. E o livro de Perkins não se limita a expor o passado. Ele também nos alerta para o futuro, mostrando como a máquina da dívida continua a moer países em desenvolvimento com a ajuda de uma nova geração de assassinos econômicos ainda mais sofisticados e implacáveis. É como se o sistema tivesse aprendido com seus erros e se adaptado para se tornar ainda mais eficiente na arte da exploração. E, para piorar a situação, Perkins descreve a ascensão dos chacais mercenários contratados para executar missões sujas, como assassinatos e golpes de estados, sem a necessidade de envolvimento direto dos governos. É privatização da violência, tornando o sistema ainda mais obscuro e perigoso. E em meio a esse cenário de caos e manipulação, surge uma nova potência no horizonte, A China. a China. A China entra em cena com seus ambiciosos projetos de infraestrutura e sua agressiva política de empréstimos, desafiando a hegemonia americana. Mas será que a China é realmente uma alternativa? Ou apenas uma nova forma de imperialismo com outros métodos e outros atores? Essa é a pergunta que fica no ar. É a pergunta que não quer calar, né? E essa é a grande questão que o livro nos deixa. Em um mundo dominado pelo poder do dinheiro, pela ganância corporativa e pela manipulação política, qual é o nosso papel? Podemos mudar esse sistema. Ou estamos condenados a sermos peças desse jogo perverso? Perguntas complexas que exigem uma profunda reflexão sobre nossos valores, nossas escolhas e nosso papel na construção de um futuro mais justo e sustentável. Que você acha? O que te chamou mais atenção nessa primeira parte da história de John Perkins? E essa é a deixa para a gente continuar nossa conversa na próxima parte do Bookcast. Até lá. A China realmente surge como novo jogador nesse tabuleiro global, né? E o livro levanta a questão se eles vão seguir o mesmo playbook dos EUA. É como se a gente estivesse tocando 6 por meia dúzia. Será que a China oferece uma alternativa real ou apenas perpetua o ciclo de exploração com uma roupagem diferente? Perkins nos dá alguns exemplos intrigantes, como o caso do Equador. Assim, o Equador.
O presidente Rafael Correa, buscando se livrar da influência americana, se volta para a China em busca de financiamento. Será que ele está pulando de uma frigideira para o fogo? Boa pergunta. Essa é a grande questão. O livro nos faz perceber que a questão é muito mais complexa do que simplesmente EUA versus China. A raiz do problema está na própria lógica do sistema econômico global. É um sistema predatório por natureza, né? Exatamente. É um sistema baseado na exploração, na acumulação de capital e na busca incessante por lucro, e essa lógica se manifesta de diversas formas. É verdade. Desde a manipulação financeira e a dívida impagável, até a violência brutal dos chacais e a vigilância invasiva dos drones. É como se estivéssemos presos em uma Matrix. Uma Matrix, onde a ilusão do progresso e da prosperidade nos cega para a realidade da exploração e da injustiça, e o mais assustador é que essa lógica se tornou tão naturalizada que muitas vezes nem percebemos como somos parte dela. Na verdade, a gente contribui para a perpetuação do sistema sem nem mesmo questioná-lo. E para aqueles que ousam questionar o sistema e tentam romper com essa Matrix, a resposta pode ser brutal. É como Perkins descreveu, né? Como vimos com os casos de Torrijos e Holdós, líderes que ousaram desafiar os UA e acabaram mortos em circunstâncias suspeitas. É um lembrete de que o sistema se protege a todo custo. Mas em meio a essa escuridão, o livro também nos deixa uma mensagem de esperança ao expor sua história e romper o silêncio. John Perkins nos mostra que é possível resistir e lutar por um mundo mais justo. Sim, ele nos dá algumas dicas de como podemos agir, podemos usar nosso poder como consumidores, como cidadãos e como investidores para pressionar por mudanças. Ele nos incentiva a buscar informações, a questionar as narrativas dominantes e apoiar empresas e organizações que se alinham com nossos valores. É sobre fazer escolhas conscientes no nosso dia a dia. Pequenas ações que podem fazer uma grande diferença. Exatamente. Ele nos convida a nos conectarmos com nossa própria consciência, com nossa humanidade e agirmos com compaixão e solidariedade. É sobre ter empatia pelo próximo, né? Ele nos lembra que mesmo em meio à escuridão, a chama da esperança ainda arde esperando ser avivada por aqueles que se recusam a se conformar com a injustiça. E essa chama da esperança brilhou forte nos exemplos que Perkins nos traz de movimentos sociais, de comunidades indígenas e de pessoas comuns que se uniram para lutar por seus direitos. Sim, são histórias inspiradoras que nos mostram que a mudança é possível e que a resistência é fundamental. Juntos podemos construir um mundo onde a economia serve à vida e não à morte. Mas essa mudança exige coragem, exige ação e exige que cada um de nós assuma seu papel nessa luta. Não podemos esperar que outros façam por nós. É preciso arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, e essa luta começa dentro de cada um de nós, com a tomada de consciência, com a mudança de hábitos e com a busca por um estilo de vida mais sustentável e mais justo. É sobre repensar nossos valores, né? Como diz o ditado, seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa mudança individual se conecta com a ação coletiva, com a participação em movimentos sociais e com o apoio a organizações que lutam por um mundo melhor. É sobre unir forças, construir redes de resistência e lutar por um futuro onde a justiça social e a sustentabilidade ambiental sejam os pilares da nossa sociedade. Para alcançarmos esse futuro, precisamos desmascarar a mídia corporativa, exigir um sistema educacional que promova o pensamento crítico e a consciência social e questionar o poder desmedido das corporações. É uma luta árdua, mas a história nos mostra que a força da resistência popular pode vencer o livro. Nos leva de volta ao Equador, onde Perkins testemunha a luta do povo indígena contra a exploração petrolífera. É verdade. Uma luta que resultou em uma vitória histórica contra a Chevron. Essa vitória nos mostra que quando nos unimos e lutamos com determinação, podemos derrotar até mesmo os gigantes corporativos. Um exemplo de que Davi pode vencer Golias. É um exemplo inspirador que nos mostra que a justiça é possível mesmo diante de obstáculos gigantescos. E essa vitória no Equador se soma a outras histórias de resistência, que Perkins nos apresenta como a luta do povo vietnamita contra a invasão americana. Uma luta que, apesar de todas as atrocidades, resultou na derrota do Império. Perkins nos mostra que a luta contra o imperialismo, a exploração e a injustiça é uma luta que atravessa gerações e que exige perseverança. Mas, apesar de todas as dificuldades, vale a pena lutar. Sim, e precisamos estar sempre atentos e vigilantes, prontos para reagir, denunciar e resistir a cada nova investida do sistema. A luta pela justiça social e pela sustentabilidade ambiental é uma maratona, não uma corrida de curta distância. E para vencermos essa maratona, precisamos nos organizar, criar redes de apoio, compartilhar informações e estratégias e nos inspirar nos exemplos de coragem, solidariedade e compaixão que encontramos ao longo da história. É verdade. Esses exemplos nos dão força para seguir em frente, para acreditar que a mudança é possível. O livro de John Perkins é um chamado à ação, um convite, para que cada um de nós faça a sua parte na construção de um mundo melhor. Um mundo mais justo, mais humano. Novas confissões de um assassino econômico nos choca, nos indigna,
mas também nos impulsiona a agir, a buscar um futuro onde a economia seja um instrumento para o bem-estar de todos, e não uma arma de destruição em massa. É um livro que nos tira da zona de conforto e nos convida à ação. Para construir esse futuro, precisamos de mais do que boas intenções, precisamos de ação, engajamento, compromisso e esperança. A esperança é fundamental. A esperança de que juntos podemos mudar o rumo da história e construir um mundo mais justo, mais sustentável, mais humano. Mas e você, o que achou da história de John Perkins até agora? Quais as suas reflexões sobre os desafios e as possibilidades de mudança que ele nos apresenta? Vamos continuar essa conversa na próxima parte do Bookcast. Até lá. É verdade, o livro Perkins não é só um chamado à crítica, mas também um convite à ação. Ele nos mostra que reclamar do sistema não basta, precisamos construir alternativas. E ele nos dá algumas pistas de como podemos fazer isso depois de abandonar a vida de assassino econômico. John Perkins se dedica a promover um novo modelo de desenvolvimento. Um modelo baseado na sustentabilidade, na justiça social e no respeito às culturas tradicionais. Ele mergulha fundo na sabedoria ancestral, aprendendo com comunidades indígenas como o Shuar no Equador. É como se ele estivesse buscando respostas para os problemas do mundo moderno nas tradições milenares de povos que vivem em harmonia com a natureza. E a partir dessa experiência, Perkins usa sua voz para denunciar os abusos do sistema financeiro, alertando sobre os perigos da dívida e defendendo um modelo econômico mais justo e equitativo. Ele coloca seu conhecimento a serviço de uma causa maior, né? E ele funda Dream Change, uma organização que busca promover a mudança social através da educação, do ativismo e da conexão com a sabedoria ancestral. Interessante. É como se ele estivesse construindo pontes entre o conhecimento tradicional e o mundo moderno, buscando soluções inovadoras para os desafios que enfrentamos. É verdade. E ele nos mostra que a mudança é possível, que podemos romper com a lógica da exploração e construir um futuro mais humano, um futuro onde a economia esteja a serviço da vida e não da morte. Um futuro mais justo e sustentável. Mas essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo gradual que exige persistência, criatividade e, acima de tudo, coragem. Coragem para romper com o sistema. A coragem de questionar o status quo e desafiar os poderosos, de defender nossos valores, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente. E essa coragem se manifesta de diversas formas, desde as pequenas escolhas do dia a dia até a participação em grandes movimentos sociais. É verdade. É sobre usar nossa voz e nossas ações para construir um mundo melhor. Cada um de nós, com suas habilidades e recursos, pode contribuir para essa mudança. É sobre consumir conscientemente, apoiar iniciativas sustentáveis, engajar em debates políticos e se juntar a causas que acreditamos. É sobre ser protagonista da mudança, né? É sobre ser a mudança que queremos ver no mundo, como diz o ditado. Essa mudança individual se conecta com a ação coletiva, com a união de forças para pressionar por mudanças políticas e exigir que nossos governantes e líderes empresariais ajam de forma responsável e ética. E essa pressão popular, essa mobilização social, é o que pode de fato transformar o sistema, criando um ambiente mais propício para a construção de um futuro mais justo e sustentável. É a força do coletivo. Para inspirar essa mobilização, Perkins nos convida a revisitar a história, a aprender com os exemplos de resistência de outros povos, como o povo vietnamita, que lutou bravamente por sua liberdade e independência contra uma força militar muito superior. É um exemplo de superação. É um lembrete de que a luta contra o imperialismo, a exploração e a injustiça é uma luta que atravessa gerações, que exige perseverança, mas que, apesar de todas as dificuldades, vale a pena. É verdade. E essa luta continua hoje em diversas partes do mundo, com pessoas e comunidades resistindo à ganância corporativa, à destruição ambiental e à violação de direitos humanos, e nós podemos nos juntar a essa luta. Podemos e devemos. Podemos usar o nosso voto, nosso poder de consumo, para apoiar essas causas, para fortalecer essa rede de resistência global que se levanta contra a opressão e a injustiça. A união faz a força. E podemos nos inspirar nos exemplos de coragem e compaixão que encontramos ao longo da história, como o próprio John Perkins, que transformou sua culpa e remorso em uma força poderosa para a mudança. É verdade, ele transformou sua experiência em aprendizado. O livro Novas Confissões de um Assassino Econômico nos desafia a repensar nosso papel no mundo, a questionar as estruturas de poder e a buscar um novo caminho, um caminho que nos leve a um futuro mais justo, mais sustentável, mais humano. Um futuro onde a vida seja prioridade. Um futuro onde a economia esteja a serviço da vida e não da morte. E para finalizar nossa imersão nesse livro, fica a pergunta que John Perkins nos deixa. Qual o seu sonho para o futuro? Que mundo você quer construir para si e para as próximas gerações? Uma pergunta que nos convida à reflexão. Releia o livro e reflita sobre as questões que ele levanta. E principalmente, haja o futuro está em nossas mãos. E assim, chegamos ao fim de mais uma análise aqui no Bookcast.
Esperamos que tenham gostado da nossa conversa sobre novas confissões de um assassino econômico. Esperamos que essa jornada tenha despertado em vocês a mesma inquietação e o mesmo desejo de mudança que despertou em nós. Até a próxima e continuem mergulhando em boas leituras. E lembre-se, a mudança começa por você.